Olá, sejam bem-vindos todos os cursistas para a nossa quarta e última aula. Hoje veremos as aulas de 14 à aula de número 20, onde a aula 14 trata da Segurança e Medicina do Trabalho 1, a aula 15, Segurança e Medicina do Trabalho 2, a aula 16, Segurança e Medicina do Trabalho 3, a aula 17, Direito Coletivo 1, a aula 18, Direito Coletivo do Trabalho 2, a aula 19, Fiscalização das Relações de Trabalho 1 e na aula 20, Fiscalização das Relações do Trabalho 2. No que todas as aulas anteriores não sejam tão importantes, todas são de muita importância para o curso de vocês, mas essa aula tratará de matérias que serão utilizadas no dia a dia de vocês como profissionais em segurança do trabalho. Para iniciarmos a nossa quarta aula, veremos sobre a segurança e medicina do trabalho. Então, para entendermos melhor sobre a segurança e medicina do trabalho, vamos falar um pouco da sua história e o seu conceito. Pois bem, o mundo encontra-se num processo de plena busca pela produção máxima e o custo mínimo. Tal objetivo deve-se ao fato da procura do desenvolvimento por parte dos países emergentes e pela busca do controle econômico mundial por parte dos países desenvolvidos. Evidentemente que esse interesse geral está relacionado com o bem-estar do ser humano, pois o Estado tem como meta principal a sociedade. Para alcançar tais objetivos, os países terão que dispor de um fato imprescindível, a tecnologia. Esse fator traz benefícios econômicos desde que haja investimento no binômio homem-máquina. Temos que considerar também que tal fator pode contribuir para um resultado contrário ao esperado pelo Estado, pois haverá uma influência direta no meio de trabalho do homem. Sendo assim, torna-se necessário algo que venha a proteger o trabalho humano. Surge então o conceito de segurança no ambiente laboral ou segurança no trabalho. E como surgiu o conceito de segurança no trabalho? O trabalho existe desde os primórdios da humanidade. Antes o homem era nômade e coletor, depois surgiu o artesanato. Com a Revolução Industrial surgiram as especialidades. Em 1700, o italiano Bernardino Ramazzini publicou uma obra na qual descreve 50 profissões distintas e relaciona as doenças que cada uma dessas profissões causa no trabalhador. Com isso, Ramazzini introduziu o conceito de relação das doenças com a ocupação exercida pela pessoa. Devido à importância da obra, Ramazzini ficou conhecido como o pai da medicina do trabalho. Com a Revolução Industrial e suas jornadas de trabalho de 14 horas em média, e a busca de mão de obra barata, ou seja, de crianças, o parlamento inglês, pressionado, aprovou em 1802 a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, que estabeleceu o limite de 12 horas de jornada por dia. Proibiu o trabalho noturno e introduziu medidas de higiene nas fábricas. A lei antes instaurada não teve seu devido cumprimento, o que obrigou o parlamento britânico a criar Lei das Fábricas em 1833. Esta lei previu a inspeção nas fábricas, delimitou que a idade mínima para o trabalho seria de 9 anos, proibiu o trabalho noturno aos menores de 18 anos e limitou para 12 horas a jornada de trabalho, sendo que esta não poderia passar de 69 horas semanais. Podemos observar que nessa época os trabalhadores ainda eram tratados de forma desumana. A partir de então, a segurança no trabalho começou a ser alvo da comunidade científica, porém voltado à medicina. Em 1931, Eric começou a lançar o conceito prevencionista, buscando não só prevenir acidentes, como também assegurar os riscos às lesões. Com essa preocupação, deu-se início à procura da identificação de riscos, ou seja, analisando e avaliando os riscos inerentes a cada atividade
procurando determinar as prováveis perdas, eliminando e controlando os riscos. Apesar do que acabamos de falar, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, reunidos em Genebra em 1957, estabeleceram os seguintes objetivos para a saúde ocupacional. Então, veremos: promover e manter mais alto grau de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupações. Prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores e pelas condições do trabalho. Proteger os trabalhadores contra os riscos de agentes nocivos à saúde. Colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas. Adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho. No Brasil, até 1930, existiam 4 leis pertinentes ao seguro social dos trabalhadores. Porém, somente em 1941, impulsionado pelo setor privado, foi criado a BPA, Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes. Nesse momento, começaram a observar a segurança do trabalho de outra maneira. Já em 1972, integrando o plano de valorização do trabalhador, os itens higiene e segurança, juntamente com os serviços médicos, passaram a ser obrigatórios em todas as empresas com mais de 100 trabalhadores. Em junho de 1978, foram aprovadas as normas regulamentadoras no Brasil relativas à segurança e medicina do trabalho, e por terem efeito de lei, obrigam as empresas ao seu efetivo cumprimento. Então podemos concluir que o progresso da segurança no trabalho deu-se em paralelo ao progresso do bem social e que a segurança do trabalho não é apenas uma ciência ou uma exigência de órgãos públicos. Ela representa a evolução da humanidade em relação ao bem-estar social. Desse ponto em diante, vocês têm um papel diferenciado. São responsáveis pela evolução deste bem-estar que deverá ser promovido aos trabalhadores. Vamos ver agora alguns artigos da Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que altera o capítulo 5º do título 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho. Foi essa lei que possibilitou a instauração das normas regulamentadoras, alterando o descrito no Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, passando então a vigorar a redação de 1977. Esse grande passo em prol dos direitos da saúde dos trabalhadores deve ser lido na íntegra por vocês, profissionais da segurança do trabalho. Vale ressaltar que a luta pela saúde dos trabalhadores começou ainda na Idade Média e vem sendo defendida até hoje. Cabe a vocês, profissionais da segurança do trabalho, não deixar que todos esses séculos de luta e de conquista tenham sido em vão. Só para fazermos uma reflexão da importância de vocês, nos últimos 20 anos ocorreram no Brasil mais de 25 milhões de acidentes de trabalho, com 1 milhão de sequelas permanentes e 86 mil óbitos. A partir desse momento, será também sua obrigação reduzir esse crescimento de acidentes. E para isso, como eu disse agora há pouco, terão a obrigação de estar sempre atualizados no que se refere às leis, quanto novidades trazidas ao mercado de segurança do trabalho. O técnico de segurança deve estar sempre atento aos códigos de obras da cidade, às normas de vigilância sanitária local e nacional, às recomendações, normas ou leis que determinam que esta ou aquela atividade passe a ser responsabilidade pela saúde dos trabalhadores envolvidos. Devemos ressaltar que a Bíblia do técnico de segurança do trabalho são as normas regulamentadoras da medicina e segurança do trabalho. Então veremos algumas das normas regulamentadoras, mas vamos entender o seguinte: vocês deverão sempre, eu disse sempre, estar acompanhando as normas regulamentadoras e estar sempre atualizados das modificações das regulamentações.
senão estarão colocando em risco a empresa que trabalha e também a sua profissão. Vamos ter como exemplo uma norma regulamentadora e aprovada hoje. E você, como segurança do trabalho, não está atualizado. O que pode acontecer? Chega um fiscal na sua empresa e constata que os empregados não estão obedecendo essa norma regulamentadora atual. Consequentemente, sua empresa será punida e o seu chefe, com certeza, irá punir você por não ter o conhecimento devido. Então vamos ficar atentos e estar sempre atualizados às atualizações das legislações trabalhistas e da medicina e segurança do trabalho. Nós vamos falar agora da norma regulamentadora 01, disposições gerais. Então vamos ver lá no seu artigo 154 o que nos traz. A observância em todos os locais de trabalho do disposto neste capítulo não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. O artigo nos traz que devemos, além de observar os regulamentos da segurança do trabalho, devemos atentar para outras regulamentações, como, por exemplo, código ou regulamento sanitário dos estados e municípios em que estão estabelecimentos, onde vocês irão trabalhar, e também para as convenções coletivas de trabalho. Vamos deixar bem claro aqui, vocês deverão estar sempre atualizados das leis que tratam da segurança do trabalho. Já no artigo 155 da Lei 6.514 de 1977, nos traz o seguinte: incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, inciso 2, coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho em todo o território nacional, inclusive a campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho. Então, cabe ao Poder Executivo legislar e o Judiciário a manutenção do descrito na lei, dando subsídios e parâmetros para que os mesmos sejam cumpridos. Já no artigo 156 nos traz o seguinte: compete especialmente às delegacias regionais de trabalho, nos limites de sua jurisdição. Inciso 3º, impor as penalidades cabíveis por descumprimento das normas constantes deste capítulo, nos termos do artigo 201. Temos também o artigo 157 que nos traz o seguinte: cabe às empresas, inciso 1º, cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Percebe-se nesse item que as empresas devem ter medidas administrativas para fazer cumprir as medidas de segurança. Se essas não forem atendidas pelos trabalhadores, as empresas têm respaldo legal para punir, afastar ou até demitir o empregado por justa causa, desde que comprovado há devidas orientações e ações administrativas de correção de postura aplicadas ao empregado. Como dispõe o inciso 2º do mesmo artigo, instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Já o artigo 158 nos traz o seguinte: cabe aos empregados, inciso 1º, observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2º do artigo anterior. Lá no inciso 2º diz o seguinte: colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos desse capítulo. Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. A observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2º do artigo anterior. B. Ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidas pela empresa. Então é o seguinte: o empregado não deve apenas observar as regras de segurança do trabalho, ele é obrigado a usar os equipamentos de proteção, os EPIs, fornecidos pela empresa. Caso não faça, é considerado ato faltoso e injustificado.
passível de punição e de ações de medidas administrativas. Vamos falar agora da norma regulamentadora número 2, que trata da inspeção prévia. Na seção 2 temos o título da inspeção prévia e do embargo ou interdição. Então vamos lá, o que nos diz o artigo 160 da lei? Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Devemos atentar que o artigo nos traz que todos os estabelecimentos deverão ter a inspeção prévia. Não é um ou outro estabelecimento, serão todos os estabelecimentos. Já na norma regulamentadora número 3, trata do embargo e interdição. Na seção 2ª temos o título da inspeção prévia e do embargo ou interdição. No artigo 161 da referida lei, o delegado regional do trabalho, à vista do laudo técnico do serviço competente que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento ou embargar obra, indicando na decisão tomada com a brevidade que a ocorrência exigir, as providências que deverão ser adotadas para a prevenção de infortúnios de trabalho. Lá no parágrafo 1º, as autoridades federais, estaduais e municipais darão imediato apoio às medidas determinadas pelo delegado regional do trabalho. No parágrafo 2º, a interdição ou embargo poderão ser requeridos pelo serviço competente da Delegacia Regional do Trabalho e ainda por agente da inspeção do trabalho ou por entidade sindical. Então, é mais barato fazer correto e evitar uma interdição do que sofrer a sanção da lei. Parar a produção e ter que fazer as pressas para voltar à produção, pois na necessidade se paga mais caro e ainda arca-se com os dias parados. Como eu já disse, vocês terão uma grande responsabilidade no local em que estiverem trabalhando. Ocorrendo uma interdição ou embargo em sua empresa, os prejuízos serão muito elevados. E tenho certeza, ocorrendo um prejuízo por falta suas, vocês serão penalizados. Mais uma vez vou dizer e insistir, vocês deverão estar sempre atualizados das leis e dos avanços tecnológicos no que se refere à segurança do trabalho. Já na norma regulamentadora de número 4, trata-se do serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. Na seção 3, que trata dos órgãos de segurança e medicina do trabalho nas empresas. Então vejamos os artigos 162, o que ele nos traz. As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. Parágrafo único do artigo 162. As normas a que se refere esse artigo estabelecerão: a. Classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza do risco de suas atividades. B. O número mínimo de profissionais especializados exigido de cada empresa, segundo o grupo em que se classifique, na forma da linha anterior. Toda classificação que se faz das empresas refere-se aos parâmetros descritos acima. Esse artigo traz a obrigatoriedade que as empresas terão de obedecer quanto à quantidade de profissionais na segurança do trabalho. Isso verificado o número de empregados e a natureza do risco de suas atividades. Toda classificação que se faz das empresas refere-se aos parâmetros descritos acima. Já na norma regulamentadora de número 5, trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. O artigo 163 da referida lei nos traz: será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho nos estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas. Parágrafo único. O Ministério do Trabalho regulamentará
as atribuições, a composição e o funcionamento das CIPAs. Muitos trabalhadores fazem parte da CIPA. Ela é uma ferramenta importante em que o técnico de segurança instrua sempre os trabalhadores que fazem parte dessa comissão, pois eles serão os seus olhos e a sua força dentro da empresa, companhia, indústria ou atividade onde quer que você esteja exercendo a profissão. O artigo 164 nos traz que cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior. Já no artigo 165, os titulares das representações dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar técnico, econômico ou financeiro. Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados nesse artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado. Conforme podemos constatar nesse artigo, os membros da CIPA têm uma estabilidade provisória, como já vimos em aula anterior, mas devemos atentar que, em caso de falta grave, essa estabilidade será deixada de lado e o empregado poderá ser demitido. Vamos falar agora da norma regulamentadora número 6, onde trata de equipamento de proteção individual, EPI, da seção 4ª do equipamento de proteção individual. Vamos ver o que nos traz o artigo 166. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionando, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Já no artigo 167, o equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado com indicação do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Neste artigo, nos traz que é obrigação da empresa fornecer os equipamentos de proteção individual e deverá ser gratuito para o empregado, ou seja, a empresa não poderá cobrar nada do empregado no que se refere à aquisição do EPI. A norma regulamentadora número 7 nos traz quanto aos exames médicos. Então vejamos o artigo 168. Será obrigatório o exame médico do empregado por conta do empregador. Já no artigo 169, será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho. Os empregados deverão passar por exames médicos periodicamente, tudo por conta da empresa. E caso seja constatado alguma doença profissional, a empresa será obrigada a notificar o Ministério do Trabalho. Claro, se constatar o aparecimento de alguma doença profissional. Devemos atentar que o artigo traz a palavra obrigatoriedade. Então a empresa não tem opção de notificar ou não. Ela será obrigada a realizar tal notificação. Vamos falar agora da norma regulamentadora 15, onde traz atividades e operações insalubres. A fiscalização e a implantação de medidas de prevenção são essenciais, pois é no dia a dia de trabalho que se evita uma doença ocupacional após 10 ou 15 ou 20 anos. E é na rotina do dia a dia que se evita um acidente grave de razões e de proporções inimagináveis. De acordo com a norma regulamentadora 15, as operações insalubres são atividades com ruídos acima dos limites de tolerância e ruídos de impacto, atividades que tenham exposição ao calor acima dos níveis dos limites de tolerância para exposição ao calor, trabalho com radiações ionizantes com limites de tolerância acima das normas em vigor. São também insalubres trabalho sob condições hiperbáricas,
trabalho com radiações não ionizantes, trabalho sujeito a vibrações, trabalho sujeito ao frio ou à umidade, trabalhos com exposição a agentes químicos, trabalho com exposição a poeiras minerais, exposição a agentes biológicos. As radiações ionizantes são muito perigosas, geralmente usamos para fazer radiografias de pessoas, equipamentos, edificações, regiões, etc. Atenção e responsabilidade no momento da operação é a alma do negócio. Empresas que atuam nesta área geralmente têm jornada de trabalho reduzido, ações controladoras e serviços com programações minuciosas. O controle da radiação que o trabalhador está sendo exposto diariamente é a forma mais eficaz de evitar doenças ocupacionais futuras. É uma boa área de trabalho e remunera-se bem. Existem cursos específicos que são exigidos. Trabalho em condições hiperbáricas refere-se ao profissional que fica exposto a pressão muito acima do normal. Por exemplo, aquele que trabalha fazendo tubulão em campânula, na construção civil, os mergulhadores, os tuneleiros e demais profissões. Esses profissionais precisam receber instruções diferenciadas, tais como ações de controle de pressão, descida, retorno, emissão de ar comprimido, entre outras demais instruções. A radiação não ionizante refere-se a profissionais como os esteticistas, que podem estar expostos a radiações por micro-ondas, laser, ultravioletas, entre outros mais, sem a devida proteção. As radiações não ionizantes são insalubres, isto é, prejudiciais à saúde. O operador de martelete, o operador de compactador de solo, o motosserrista, entre outras profissões, são exemplos de profissionais que literalmente tremem para executar o trabalho. O açougueiro é outro tipo de profissional que fica exposto ao frio e à umidade, pois trabalha em câmara fria. O padeiro normalmente fica próximo ao forno e inúmeras vezes vai à câmara fria buscar ingredientes. Profissionais geralmente ligados ao ramo de alimentação ou da saúde também são exemplos de trabalhos sujeitos ao frio e ao calor. O técnico em segurança do trabalho deve obrigar os profissionais a usar roupas apropriadas para evitar os choques térmicos. Vocês deverão dar atenção especialmente também às normas de vigilância sanitária. Os funcionários das indústrias de óleo, de soja, de cimento, de cerâmica estão constantemente expostos ao calor, pois o trabalho deles é lidar com fornos e caldeiras. É importante estar atento ao IBUTG. A exposição ao calor deve ser avaliada através do índice de bulbo úmido, termômetro de globo, IBUTG. Índice esse que representa o efeito combinado da radiação térmica, da temperatura de bulbo seco, da umidade e da velocidade do ar. Para agentes químicos, temos inúmeras atividades, desde a empresa que faz a zincagem a empresas de ramo alimentício, óleo de soja, por exemplo, fábricas de tinta até empresas com tratamento de estéticas. O importante é estar atento e sempre dando atenção, procurando informações complementares, estar sempre ao limite da tolerância e a forma de descarte do agente químico. Agentes biológicos, enfermeiros e agentes de saúde, pessoas que trabalham em estádio de tratamento de esgoto, veterinários, pessoas do campo, catadores de lixo, médicos legistas, coveiros, enfim, pessoas que entram em contato com agentes biológicos, ratos, escorpiões, aranhas, baratas, chorume e por aí vai. O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a 40% para insalubridade de grau máximo, 20% para insalubridade de grau médio e 10% para insalubridade de grau mínimo. Vamos falar agora da norma regulamentadora 16, que trata das atividades e operações perigosas. De modo genérico, é uma norma que regulamenta atividades que lidam com substâncias inflamáveis,
como explosivos ou que tenham risco de explosão, com radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Vamos ler o que diz a Lei número 6.014 de 1977 a respeito do que vem a ser a atividade ou operação perigosa. É aquela que causa ou provoca incômodo ou sacrifício. A princípio, toda e qualquer atividade industrial é insalubre e perigosa. Serão consideradas atividades ou operações penosas, insalubres ou perigosas aquelas que, por sua natureza, condições ou método de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixada em razão de natureza e da intensidade do agente e do tempo da exposição aos seus efeitos. Vejamos também que a norma regulamentadora 16 solicita que seja remunerada essa atividade perigosa. O exercício do trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que, porventura, lhe seja devido. Nessa aula, verificamos as normas referentes à postura e às condições laborais, o desenvolvimento do trabalho. Estudamos também as normas que regulamentam os procedimentos e cuidados no trato com fornos, com operações insalubres e ou perigosas. Das 4 normas estudadas, os alunos aprenderam que o campo de trabalho do técnico de segurança é vasto e que o aprofundamento nessas áreas é reconhecido. As atividades desenvolvidas sem ergonomia ou em condições insalubres são potenciais passivos trabalhistas, pois podem desenvolver doenças ocupacionais. Encerrando nossa aula, desejo a todos um excelente estudo e que possam ter aproveitado o máximo possível. Ficam com Deus.